Capítulo 13. Avisos de tempestade, parte 1. Passaram-se 2 meses desde o relato de ameaças contra mim. Porém, a coisa mais ameaçadora que me aconteceu foram os olhares hostis de alguns jovens. Comecei a cogitar se os alarmes não eram infundados. Era Natal novamente, alguns anos depois de eu ter encontrado o bebê de Belém. Embora alguns membros da família tivessem vindo me visitar, o telefonema de advertência do meu tio lembrava-me que o relacionamento da família ainda era forçado e senti ser uma boa ideia dar uma ceia para meus parentes e amigos, a fim de ver se podíamos fazer algo para pôr fim à nossa separação. De modo que gastei bastante tempo fazendo a lista de convidados. Certa noite, antes de ir para a cama, coloquei a lista dentro da Bíblia com a intenção de mandar os convites na manhã seguinte. Isso jamais seria realizado. Ao abrir a Bíblia na manhã seguinte, a fim de tirar a lista, meus olhos caíram numa passagem que dizia assim: Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Lucas, capítulo 14, versos 12 a 14. Senhor, é essa tua mensagem para mim? Indaguei, segurando a Bíblia em uma mão e a lista de convidados na outra. Era certo que a maioria de meus parentes, vizinhos e amigos era gente rica. Tinha dito a mim mesma que essa era uma oportunidade de fazer que muçulmanos e cristãos se unissem, mas na realidade percebi que o orgulho se tinha intrometido. Eu queria mostrar à minha família que ainda tinha amigos da classe rica. Amassei a lista. Fiz exatamente o que a Bíblia mandava. Preparei uma lista de viúvas, órfãos, pessoas desempregadas e pobres da aldeia e convidei-os, inclusive os mendigos, para a ceia de Natal. Alguns convites eu mesmo entreguei, outros dei para meus criados entregarem. Notícia como essa viaja rápido. Logo, meus criados vieram dizer que a vila inteira planejava comparecer à festa. Por um momento fiquei preocupada. Toda aquela gente. Pensei nos tapetes persas fabricados à mão que havia encomendado recentemente para a sala de estar. Ora, concluí, eu poderia retirá-los no dia. Assim, começamos os preparativos. O entusiasmo de Mahmoud, que tinha agora 8 anos de idade, era contagioso. Ajudava-me a escolher presentes para as pessoas que viriam. Para os meninos, escolhemos camisas de lã, para as meninas, vestidos de cores brilhantes. Peças de pano vermelho, rosa e púrpura para as mulheres. Panos de embrulhar e sapatos para as crianças. Meus criados e eu gastamos horas embrulhando os presentes e os amarrando com fitas prateadas. Certo dia, bateram à minha porta. Era um grupo de mulheres de Vá. Queriam ajudar. Não é para ganhar dinheiro, Begum, disse a representante do grupo. Simplesmente queremos ajudá-la a preparar o jantar. Subitamente, a celebração havia se tornado um programa da comunidade. Para a decoração, pedi a uma família de oleiros que fizesse lâmpadas, pequenas lâmpadas de barro ainda muito usadas naquela parte do Paquistão. Encomendei logo 500. Mandei as mulheres entrar e levei-as à sala onde estávamos fazendo pavios de chumaço de algodão. Enquanto trabalhávamos, surgiu a oportunidade de falar de Cristo. Ao colocarmos as lâmpadas nos lugares, por exemplo, contei-lhes a parábola das virgens insensatas e das virgens prudentes. O alimento foi outro projeto excitante. De novo, as aldeãs ajudaram-me a preparar doces tipicamente paquistanenses, amêndoas partidas e as deliciosas castanhas do Paquistão. Elas transformavam o papel prateado em tiras tão finas que podíamos decorar com ele vários tipos de doce. Os aldeões começaram a chegar a casa no dia 24 de dezembro e continuaram vindo para o que se transformou num festival de uma semana. Que lindas eram as lâmpadas em cada canto da casa e ao longo dos guarda-mãos, balaustradas e soleiras das janelas. Mahmoud divertiu-se muito brincando com as crianças da vila. Nunca tinha visto os olhos dessas crianças brilharem tanto.
nem mesmo os de Mahmud. Risos, gritinhos enchiam a casa. De vez em quando, Mahmud vinha me pedir alguma coisa. Mamãe, disse ele, há mais 5 meninos lá fora. Será que eles podem entrar? É claro, eu ria, acariciava-lhe a cabeça, certa de haver mais crianças em nossa casa nesse instante do que existiam em toda a vila de Vá. Quando disse aos aldeões que Jesus nos havia instruído a tratar uns aos outros dessa maneira, a reação foi: ele realmente andou com gente como nós? Sim, eu disse. E hoje o que fazemos para ele, fazemos pelos outros. Finalmente, quando as festividades acabaram e pude me deixar cair numa cadeira, sem a preocupação de estar sentando numa criança adormecida, suspirei de contentamento, elevando o pensamento a Deus. É isso que o Senhor queria que eu fizesse? E pareceu-me ouvir uma resposta suave: sim. Então me dei conta de que tinha esquecido de retirar os novos tapetes persas. Entretanto, nem pareciam ter sido usados. Muitos dos pobres jamais se esqueceram daquela festa. Cerca de um mês depois, uma criada me contou de um funeral em Vá. A esposa do mulá local reclamava em voz alta que eu tinha errado em perder a fé. Alguém, entretanto, respondeu: A senhora viu Begun Sahib ultimamente? A senhora fez algumas coisas que ela tem feito desde que se tornou cristã? Se deseja aprender alguma coisa a respeito de Deus, por que não vai visitá-la? Contudo, havia um outro lado para a experiência também. Descobri que existiam forças em Vá que não viam a festa com bons olhos. Begun Sahib, um velho empregado que trabalhava no jardim, parou-me certo dia, levando a mão à testa. Tem um minuto, por favor? É claro. Begun Sahib, andam dizendo coisas na vila e acho que a senhora deve tomar conhecimento. Falam que a senhora se tornou um problema e há os que dizem que devem fazer algo a respeito. Ao meu respeito? Perguntei. Não compreendo. Nem eu, Begun Sahib, mas achei que deveria informá-la. Comecei a receber advertências como essa, ora quase seguidas, ora com intervalo de meses, mas com regularidade crescente no ano seguinte. Era como se o pai estivesse tentando me preparar para uma época de dificuldade vindoura. Certo dia, por exemplo, 3 meninos da vila foram à nossa casa. Mais tarde, indagava-me a mim mesma se não eram mensageiros de Deus disfarçados de crianças. Mahmud veio me procurar para me dar notícias dos meninos. Ele tremia e seus olhos estavam cheios de medo. Mamãe, a senhora sabe o que os meus amigos disseram? Disseram que na vila as pessoas estão planejando matá-la, matá-la, mamãe. Pretendem fazer isso depois das orações de sexta-feira. Ele começou a soluçar de chorar. Se a senhora morrer, também morrerei. Que devia eu fazer? Peguei Mahmud nos braços, lhe acariciei o cabelo negro e despenteado, tentando confortá-lo. Minha querida criança, disse eu, vou contar-lhe uma história. E contei-lhe de novo a história do primeiro sermão de Jesus em Nazaré, onde a multidão ficou tão furiosa que decidiu matá-lo a pedradas. Mahmud, disse eu, Jesus passou pelo meio deles. Não havia nada que alguém pudesse fazer para ferir Jesus a menos que o Pai permitisse. A mesma coisa é verdade a respeito de você e de mim. Temos a perfeita proteção de Deus. Você acredita nisso? A senhora quer dizer que nunca seremos feridos nem magoados? Não, não é isso que quero dizer. Jesus foi ferido, mas somente quando o tempo de seu sofrimento chegou. Não precisamos levar uma vida de constante temor de que algo terrível está para acontecer a nós. Nada poderá acontecer até que chegue nessa hora. E talvez essa hora nunca chegue. Simplesmente teremos de esperar para ver. Mas, nesse interim, Mahmud, podemos viver confiadamente. Você compreende? Ele olhou para mim, seus olhos castanhos escuros suavizaram-se. Subitamente sorriu, deu meia volta e saiu correndo para fora, gritando com alegria. Era a melhor resposta à minha pergunta que ele poderia ter dado. Gostaria de poder dizer que eu própria tinha toda essa confiança. Não que eu não cresce no que tinha dito a Mahmud, mas minha fé ainda não era como a das crianças. Levantei-me e levei a Bíblia para o jardim. Meu coração não estava exatamente leve. Que ousadia deles tentar me expulsar de minha terra! O clima outonal era seco e revigorante.
E andando lentamente ao longo do caminho cascalhado, podia ouvir ruídos de peixes pulando no pequeno riacho e de cantos dos pássaros ao longe. Crisântemos e outras flores, resquícios do verão, reanimavam o caminho. Sorvi o ar agradável e leve. Essa era minha terra, meu povo, meu país. Minha família havia servido bem por 700 anos. Esse era o meu lar e eu não podia deixá-lo e eu não o deixaria. Entretanto, acontecimentos totalmente fora do meu controle estavam sendo preparados. Acontecimentos que não prometiam bons resultados à minha determinação teimosa de permanecer em meu lar. Em dezembro de 1970, 4 anos depois da minha conversão, houve eleições no Paquistão e parecia que o Partido do Povo levaria a melhor. Isso não era exatamente boas novas para mim. Nenhum de meus amigos influentes pertencia a esse partido. Islamismo é nossa fé, democracia é nossa política, socialismo nossa economia. Esse era o slogan do novo partido. Um slogan dirigido ao homem da rua. Sei que o paquistanense comum sentia um sentimento novo de poder. Isso era bom para mim? Provavelmente fosse bom para Nova Bilks, mas também havia nisso um perigo intrínseco, pois nada inspira mais o zelo do fanático do que a crença de que seu governo o apoiará em suas proezas. Minha antiga reputação certamente não era de democrata, e o socialismo não se encaixava bem nas tradições centenárias de nossa família. Islamismo, bem, vamos lembrar que agora eu era traidora. Segui os acontecimentos a certa distância. Certo dia, entretanto, um velho amigo de meu pai, que pertencia ao governo, chegou de Sardar. Apesar do desespero que sentia por causa de minha nova fé, tinha tentado permanecer meu amigo. De tempos em tempos ele telefonava ou vinha me visitar, só para se certificar de que tudo corria bem. Sentado no divã com uma capa de seda em nossa sala de visitas, tomava chá comigo. Bilkis, disse ele a voz baixa, você tem consciência do que está acontecendo, de como esses acontecimentos podem afetá-la? Você está falando do Partido do Povo paquistanense? Eles ganharam a eleição, é claro. O que você sabe de Zulfikar Ali Bhutto? Conheci-o bem, disse eu. Você não lê jornais, não ouve rádio? Não, você sabe que não tenho tempo para isso. Bem, eu o aconselho a tomar tempo. A situação do governo mudou. Duvido que você possa contar com Bhutto como contou com os presidentes anteriores, acrescentou ele. Querida, você perdeu toda a influência que tinha nos altos círculos. Essa era passou. Meia hora depois, após me despedir de meu velho amigo, voltar e chamar a criada para fazer a limpeza, percebi que uma coisa estranha havia acontecido enquanto conversava com ele. Era como se ele tivesse falado pela voz do Senhor, preparando-me para o fato de que meus amigos protetores e influentes não mais existiam, levando-me ao passo mais para a dependência total do meu Senhor. Não passou muito tempo até eu começar a perceber crescente hostilidade. Via nos olhos dos homens quando andava por Vá. Jamais me esquecerei da mudança de atitude de um oficial com quem discuti impostos sobre a propriedade. No passado, ele havia sido um homem servil que se inclinava e levava a mão à testa. Agora, o indivíduo estava abertamente hostil. Essa hostilidade era evidente nos comentários incisivos e na maneira desdenhosa com que bateu com os formulários na mesa, bem à minha frente. Mais tarde, enquanto passeava pela estrada que rodeava minha casa, vi um homem que geralmente se desviava do seu caminho a fim de falar comigo. Mas naquele momento percebi algo totalmente diferente. Percebeu-me rapidamente, voltou a cabeça e começou a estudar o horizonte enquanto eu passava. Interiormente sorri e disse: Senhor, todos nós agimos como crianças. É interessante, mas o novo governo não parecia ter nenhum efeito sobre meus criados. A não ser por Nurjan, que havia desfrutado quietamente do meu novo caminhar com Jesus, e Raisham, minha outra criada cristã, meu quadro inteiro de empregados era de seguidores fiéis de Maomé. Entretanto, existia entre nós verdadeira afeição. Mais de uma vez, meus criados muçulmanos vieram a meu quarto a fim de implorar. Por favor, Begum Sahib, diziam em voz baixa, se a senhora tiver de partir ou se decidir partir, não se preocupe conosco. Encontraremos outro trabalho. Que relacionamento diferente tinha eu agora com os criados em comparação com o relacionamento de 4 anos atrás?
Os sonhos também tiveram um papel admirável em minha vida nessa época. Os sonhos tinham feito parte da minha experiência cristã desde o dia que encontrei Jesus pela primeira vez, o qual veio em um sonho cear comigo. Agora, essas experiências estranhas e místicas, como Paulo disse ter experimentado, tinham se tornado ainda mais frequentes.